Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 19 de dezembro, chegando aí perto do Natal, temos mais 2 pregões, depois disso aí começam as festas de fim de ano, e o Bovespa está chegando muito bem, chegou hoje com alta, fechou hoje com alta de 1,17%, confirmando o que a gente tinha falado na última videoanálise, que o índice futuro apresentou aqui uma sinalização do Ibov romper esses 51.365 pontos, e o Ibov terminou confirmando isso principalmente na última hora de pregão, fez aquela sinalização gráfica que a gente falou pelo G60, sinalização de alta, fundo ascendente em cima dos fundos anteriores, enfim, foram algumas sinalizações favoráveis para essa mudança de tendência, reversão, anulando a tendência de baixa. Anulando a tendência de baixa, não necessariamente já estamos dentro da tendência de alta de curto prazo, mas o fato é que o cenário reduziu a perspectiva de queda depois desse rompimento aqui. Seria interessante terminar a semana acima desse patamar do 51.365, Ibov acima desse patamar seria um sinal um pouco mais relevante. O próximo nível de resistência mais significativo para o índice fica logo ali em cima, na casa dos 52 mil pontos, e um pouco adiante de 53.100 seria o próximo patamar. PETR4 no pregão de hoje, dentro do que foi mencionado em termos de buscar alguma operação contra a tendência, era o que ela proporcionaria, a única alternativa, uma compra na superação da máxima de ontem 17,05 com stop em 16,79. Começou evoluindo bem a operação, caminhando aqui para a região do topo anterior, que se ela superar os 17,50, anula a tendência de baixa de curto prazo, estabelece uma nova tendência de alta aqui pelo gráfico diário, mas ainda com um patamar de resistência importante ali na faixa dos R$17, por volta de R$17,80. Pelo menos mais interessante ficou para as operações aí de day trade, além do desenvolvimento dessa aí de a operação de swing trade contra a tendência. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 1,44%, finalmente conseguiu vir para cima dos 32,14, a gente pode ver aqui a linha no G60, fechou acima desse patamar, ainda não entraria comprando em termos de swing trade, apesar do bom fechamento, a perspectiva de poder dar continuidade, a não ser que o stop fosse bem mais curto aqui via G60 mesmo, de 1,3%, tentando pegar 1,3% ou mais aí para cima. Mas a alternativa interessante a partir do próximo pregão seria avaliar possíveis day trades através de algum movimento corretivo pelo gráfico de 15 ou 10 minutos na Vale 5. SUSB5, falar de alguns bons fechamentos e rompimentos. A SUSB5 fechou o pregão com alta de 2,05%, o pregão passado foi alta de 3,54%, o ativo restabelece a sua tendência de alta de curto prazo de maneira até forte, voltando rapidamente para cima de toda essa queda que ela apresentou, e a partir desse momento tornando-se um ativo mais interessante para planejamento de compras de swing trade, ou seja, através de estratégia de correção ou rompimento. Para quem gosta da estratégia de rompimento, uma das alternativas seria comprar a superação da máxima de hoje, R$9, só que o stop ficaria um pouco salgado aqui, colocando aqui uma entrada na faixa aí dos 9,01 e o stop aqui abaixo da mínima de hoje seria em torno de 8,76, 2,8%, e aí projeta 2,8% aqui para cima. O objetivo é ficar basicamente em cima do topo aqui em R$ 9,26 na máxima de toda essa zona de resistência do ativo. Mas enfim, é um papel interessante para planejamento de compra aí nas próximas semanas. A CCRO3 fez um bom fechamento, anulando praticamente aí sua tendência de baixa, não quebrou a sequência de topos descendentes, mas o fato é que esse grande candle de alta, 4,65%, fechando acima de toda essa região aqui de antigo suporte e estava funcionando como resistência, começava aqui nesse nível, aqui nessa região, que estava batendo vários pregões, ela vai e rompe tudo para cima de maneira forte, enfraquece essa tendência de baixa, aumenta a chance de reversão dessa tendência de baixa para ou uma tendência indefinida ou mesmo uma tendência de alta. O fato é que é um ativo que é bom a gente observar, seja para day trade nos próximos pregões ou mesmo para aguardando uma correção desse movimento de subida,
visando planejar uma compra de swing trade no papel. A FBR3 fez algo parecido aí do setor da SUSB5, de papel e celulose, também enfraqueceu a sua tendência de baixo e curto prazo com uma alta de 4,63% e cairia na mesma situação, ou busca a operação mais de day trade a favor desse grande candle de alta após movimentos corretivos no intraday, ou aguarda alguns pregões aí para restabelecer aí compras de swing trade através de um fundo ascendente no gráfico diário. E aí a gente tem lojas Renner, também gerando ali um rompimento de uma certa congestão, que vinha em tendência de baixa, alta de 2,72%. A ação vinha em tendência de baixa, praticamente ele já anula essa tendência, até porque gera a formação de um fundo um pouco acima do fundo anterior. Então não tem uma tendência de alta estabelecida, mas é outra ação que, se fosse buscar uma operação com a relação risco-ganho melhor, haveria uma possibilidade de buscar uma entrada aqui com o stop um pouco ou abaixo da mínima desse dia, com um objetivo mais longo, 2 vezes ou 3 vezes o risco dessa operação, visto que é uma operação ainda com risco mais alto, não tem a tendência de alta estabelecida. Próximo nível de resistência, R$ 63,37 a R$ 63,83. Agora, falando de dois papéis que subiram bem nos últimos dias, PDGR3 teve aqui uma sequência com o pregão de hoje, 8 pregões consecutivos de alta. Essa ação vinha numa tendência de baixa longa, anulou essa tendência de baixa com esse movimento de subida, gerando um repique de alta aqui no gráfico semanal em cima desse nível de suporte, após uma sequência de queda aqui de um movimento de baixa composto por 11 semanas. Está na sua segunda semana de recuperação, ainda teria espaço tanto no tempo quanto no preço para evoluir um pouco mais, podendo chegar ao nível aí, não só dos R$2, até um pouco mais acima, só que não abre espaço para uma compra neste momento, depois dessa sequência de subida. Para os mais agressivos, abriria até espaço para uma venda se ela perdesse a mínima de hoje, 1,84, trabalhando com stop aí acima de R$ 1,91 e buscando ali uma proporção aí de 1 para 1 no mínimo, aqui para baixo, em termos de objetivo na ação. Então essa seria uma alternativa, visto que ela está aqui nessa zona de resistência de 1,88 a 1,93, depois de um longo movimento de subida. STBP11 fez algo também parecido. Fez aí um movimento de subida, não foram no mesmo dia, o número de dias da PDGR3, mas teve aqui 7 pregões de movimentação para cima, proporcionou um candle hoje praticamente de reversão, abre lá em cima e fecha ainda em baixa de menos 0,06, praticamente estável, mas o fato é que o ativo mantém sua tendência de baixa, tem espaço para um repique de alta, para entrar numa nova tendência de alta, ou seja, recuar, gerar um fundo acima desse fundo anterior, seria algo um pouco mais provável depois dessa longa movimentação para baixo. 9 semanas aqui para baixo, só tem uma semana corrigindo, teria um espaço um pouco maior para fazer uma correção aí no tempo ou no preço, a STBP11. E aí, se fosse buscar compras mais arrojadas, seria através de um fundo ascendente ou no mesmo nível. E ainda mais, sendo um pouco mais agressivo, mesmo que seja a favor da tendência, não sem tanta perspectiva para baixo nesse momento, algo semelhante a PDGR3, perda da mínima de hoje com stop acima da máxima. Então é isso, amigos, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.